Bom dia, desbloqueados. Tudo bem com vocês? Demorei um pouquinho. Acordei tarde e tô super cansada. Eu sou daquela que tem que acordar toda hora, no mesmo horáriozinho. Se eu acordar 15 minutos depois, já atraso tudo. Desse jeito, metódica. A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 1, versículo 7. Que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Tem outro versículo que eu não separei aqui, mas que fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Já falei em algum outro momento a diferença de conhecimento e sabedoria, tá? Acho que foi no final do ano, segunda semana de dezembro. Mas por que eu separei esse versículo hoje? Os barulhos daqui. Porque a minha palavra do ano é sabedoria. Eu já escrevi aqui também para vocês e já falei. E a palavra-chave do livro de Provérbios é sabedoria, né? É uma sabedoria. Nessa mesma live que eu falei sobre sabedoria, eu falei que tinha a sabedoria do alto e a sabedoria dos homens da terra, né? E a nossa busca tem que ser por essas duas sabedorias. Essa sabedoria do livro de Provérbios é uma sabedoria divina, né? Que transcende os povos, as culturas e transcende a história, porque esse livro foi escrito mais ou 900 anos antes de Cristo, então tem aí uns quase 3.000 anos de provérbios, só que ele se aplica à nossa vida hoje. Então, essas instruções, elas são tão relevantes hoje como era há 3.000 anos atrás, né? E quando se fala de temor, não é medo, não é ter medo do Senhor, mas o temor ao Senhor é essa submissão alegre e amorosa de realmente conhecer ao Senhor e se submeter a Ele, se submeter a sua palavra, obedecer. É uma palavra, falo por mim e por algumas pessoas que eu conheço, de realmente você ter uma vida cristã em obediência à palavra de Deus. Muita gente fala que segue a Jesus, mas muitas vezes nem conhece a palavra, nem lê a Bíblia. E hoje de manhã eu acordei com um versículo queimando no meu coração, a palavra assim, super forte estava aquilo dentro de mim, que falava assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E só que o contexto desse texto é um contexto em que o Senhor está virado. E depois vai seguindo no livro, é o livro de Oséias, capítulo 6 e versículo 3. Deixa eu ver, eu anotei aqui. Só para não falar besteira, mas eu anotei. É isso mesmo, Oséias 6 e 3. Tá? Depois vocês leem, mas o contexto desse capítulo, desse versículo, é que o Senhor está virado, porque o povo estava em desobediência. E depois, aí ele fala a maneira que a gente tem que orar com arrependimento e fala isso: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E por não conhecermos a palavra, por não conhecermos os atributos de Deus, acabamos fazendo coisas que não agradam a Ele. E esse temor que se refere aqui é exatamente isso: você conhecer o seu Criador, conhecer o que está escrito e honrar Ele e obedecer a sua palavra, né? Aqui a palavra sabedoria no livro de Provérbios aparece mais de 40 vezes. E no livro também se refere o oposto de ser sábio é ser tolo, né? Ser louco, insensato. E esse louco não no sentido de doença mental, mas de ser insensato, de ser tolo. Uma pessoa que prefere, diante da verdade, prefere a mentira, né? Uma questão de caráter.
Durante o livro também a gente vê várias palavras sendo usadas em oposição a essa sabedoria. E deixa eu abrir aqui para ler para vocês algumas palavras que vemos dentro do livro de Provérbios. Aqui. Alguns personagens, né, dentro do livro, que é o sábio, né, que é a palavra-chave principal do livro, mas também a gente vê o insensato, o escarnecedor, o preguiçoso, né, que são palavras opostas a uma pessoa sábia, né? Então, que nós continuemos conhecendo e prossigamos em conhecer ao Senhor, conhecendo a sua palavra, conhecendo o que Ele quer de nós e conhecendo também o que Ele diz que nós somos, né? Porque lá em Gênesis fala que nós somos imagem e semelhança dEle. E muitas pessoas vivem como se não fossem filhos de Deus. Dentro do livro de Provérbios você vai ter ensinamentos para a sua vida, como você deve, o que você deve fazer para alcançar essa sabedoria. Então a minha sugestão é que vocês comecem a ler o livro de Provérbios. Não é um livro difícil de entender, são realmente instruções diretas. E busquem também essa sabedoria, tá? Então que vocês tenham um bom dia e até amanhã.